O leão americano Panthera atrox painhaetrix barra, com o nome da espécie significando selvagem ou cruel, também chamado de leão norte-americano, é um extinto felino panterine nativo da América do Norte durante o Pleistoceno tárdio, de cerca de 129.000 a 12.800 anos atrás. 2,3,4,5. Evidências genéticas sugerem que seu parente vivo mais próximo é o leão Panthera leo, ou leão americano, representando um desdobramento da linhagem do leão das cavernas, em grande parte eurasiano Panthera aspelaea, do qual se sugere que tenha se separado há cerca de 165.000 anos. Seus fósseis foram encontrados em toda a América do Norte, do Canadá ao México. 6,7. Era cerca de 25% maior que o leão moderno, tornando-se um dos maiores felinos conhecidos que já existiram, um predador de topo dominante nos ecossistemas norte-americanos. 8. Ao lado dos felinos dente de sabre Smilodon e Homotherium. 9. Foi sugerido que, como os leões modernos, eles eram animais sociais, embora isso não se saiba com certeza. 10,11. Leão americano intervalo temporal, Pleistoceno tárdio, 129.000 a 12.800 anos atrás. Esqueleto dos Poços de Piche de Labrea no Museu GeorgC Page. Classificação científica Reno Animalia Filocordes Aula Mamíferos Ordem Carnívoro Azubordem Feliforme. A família Felidae, subfamília Panterinae. Gênero Panthera. Espécies P. atrox. Nome binomial Panthera atrox lady, 1853. O alcance máximo dos leões: vermelho indica Panthera aspelaea, azul Panthera atrox e verde Panthera leo. Sinônimos: Felis imperialis lady, 1878. Lista de Emish Roth, 1899. Felis atrox Bebimerion, 1909. Felis atrox alaskensis Scott, 1930. Felis oncamezembrina Cabreira, 1934. Panthera oncamezembrina Cabreira, 1934. O leão americano foi extinto como parte do evento de extinção do final do Pleistoceno, juntamente com a maioria dos outros grandes animais nas Américas. As extinções seguiram a chegada do homem às Américas. Os fatores propostos para sua extinção incluem mudanças climáticas que reduzem o habitat viável, 12, bem como a caça humana de presas herbívoras, causando uma cascata trófica. 9, História e taxonomia. Descoberta inicial e fósseis norte-americanos. Ilustração em molde de 1852 do espécime. O lote por primeiro espécime agora atribuído a Panthera atrox foi coletado na década de 1830 por William Henry Huntington, esquerdo, que anunciou sua descoberta à Sociedade Filosófica Americana em 1º de abril de 1836 e o colocou com outros fósseis da coleção de Huntington na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia. O espécime foi coletado em Ravinas e Natchez, Mississippi, que foram datadas do Pleistoceno. O espécime consistia apenas de uma mandíbula esquerda parcial com 3 molares e um canino parcial. Os fósseis não receberam uma descrição adequada até 1853, quando José Plady nomeou o espécime fragmentário ANESP 12546, Felis atrox gato selvagem. Lady nomeou outra espécie em 1873, Felis imperialis, com base em um fragmento de mandíbula de cascalhos do Pleistoceno em Livermore Valley, Califórnia. F. imperialis, no entanto, é considerado um sinônimo júnior de Panthera atrox. 7, uma réplica da mandíbula do primeiro espécime de leão americano a ser descoberto pode ser vista na mão de uma estátua do famoso paleontólogo José Plady, atualmente em pé do lado de fora da Academia de Ciências Naturais da Filadélfia. Poucas descobertas adicionais ocorreram até 1907, quando o Museu Americano de História Natural e Faculdade, Alasca, coletou vários crânios de Panthera atrox em uma localidade originalmente encontrada em 1803 por mineradores de ouro em Kotzebue, Alasca. 13, os crânios foram referidos a uma nova subespécie de Felis Panthera atrox em 1930, Felis atrox alaskensis. Apesar disso, a espécie não obteve uma descrição adequada e agora é vista como um nomenodum sinônimo de Panthera atrox. 7, mais ao sul, em Rancho La Brea, Califórnia, um grande crânio de felino foi escavado e posteriormente descrito em 1909 por John C. Merrion, que o referiu a uma nova subespécie de Felis atrox, Felis atrox bebi. 14, 13, subespécie é sinônimo de Panthera atrox.
7, ao longo do início a meados dos anos 1900, dezenas de fósseis de Pantheratrox foram escavados em La Brea, incluindo muitos elementos pós-cranianos e esqueletos associados. 14, fósseis foram descritos por Merriam e Stoke em detalhes em 1932, que sinonimizaram muitos taxons previamente nomeados com Felisatrox. 13, pelo menos 80 indivíduos são conhecidos dos poços de piche de La Brea e os fósseis definem as subespécies, dando uma visão abrangente do taxon. 14, foi somente em 1941 que George Simpson moveu o Felisatrox para Pantera, acreditando que era uma subespécie de onça pintada. 13, Simpson também referiu vários fósseis do centro do México. 15, até mesmo tão ao sul quanto Chiapas, bem como Nebraska e outras regiões do oeste do Zoa, para Pietrox. 13, em 1971, foram descritos restos fragmentários de Alberta, Canadá, que estendiam a área de distribuição de Pietrox para o norte. 16, 15, em 2009, um sítio de aprisionamento na caverna natural Trap, Wyoming, foi brevemente descrito e é o segundo sítio fóssil mais produtivo de Pantheratrox. Mais importante ainda, ele contém DNA mitocondrial bem preservado de muitos esqueletos parciais. Panthera onca mesembrine, possível material sul-americano na década de 1890, na Cueva del Milodon, no sul do Chile. O colecionador de fósseis Rodolfo Altal coletou um esqueleto pós-craniano fragmentário de um grande felino, que enviou a Santiago Roth. Roth descreveu como um novo gênero e espécie de felino, Iemichistai, em 1899. No entanto, o nome é considerado um nomenodum. Em 1904, Roth reavaliou as afinidades filogenéticas de Iemiche, nomeando Felis listai e atribuindo a ele vários elementos cranianos e pós-cranianos fragmentários. Notavelmente, várias mandíbulas, uma crânio parcial e pedaços de pele foram alguns dos espécimes referidos. Em 1934, Felis onca mesembrina foi nomeado por Angel Cabrera com base naquele crânio parcial da Cueva del Milodon, e o restante do material do sítio arqueológico foi atribuído a ele. O crânio MLP 10A90 foi perdido e só foi ilustrado por Cabrera. 17, material adicional, incluindo fezes e mandíbulas, foi referido como F. onca mesembrina da Terra do Fogo, Argentina e outros locais do sul do Chile. 18, em 2016, a subespécie foi referida como Panthera onca em um estudo genético, que apoiou sua identidade como uma subespécie de onça pintada. 19, mais tarde, em 2017, um estudo sinonimizou P. onca mesembrina com Pantheratrox com base em semelhanças morfológicas. 17, embora isso não tenha ampla aceitação. 20, evolução reconstrução da vida. O leão americano foi inicialmente considerado uma espécie distinta de Pantherinae, e designado como Pantheratrox, que significa cruel ou pantera temível em latim. Citação necessária, alguns paleontólogos aceitaram essa visão, mas outros o consideraram um tipo de leão intimamente relacionado ao leão moderno Panthera leo, e seu parente extinto, o leão das cavernas eurasiano Panthera leospelaea ou P. spelaea. Mais tarde, foi atribuído como uma subespécie de Peleoatrox, em vez de uma espécie separada. 3, mais recentemente, tanto Spelaea quanto Atrox foram tratados como espécies completas. 4, estudos cladísticos usando características morfológicas não conseguiram resolver a posição filogenética do leão americano. Um estudo considerou o leão americano, juntamente com o leão das cavernas, como o mais intimamente relacionado ao tigre Panthera tigris, citando uma comparação do crânio. A caixa craniana, em particular, parece ser especialmente semelhante à caixa craniana de um tigre. 21, outro estudo sugeriu que o leão americano e o leão das cavernas eurasiano eram ramificações sucessivas de uma linhagem que levava a um clado que inclui leopardos e leões modernos. 22, um estudo mais recente comparando o crânio e a mandíbula do leão americano com outros panterines concluiu que não era um leão, mas uma espécie distinta. Foi proposto que surgiu de panterines que migraram para a América do Norte durante o Pleistoceno Médio e deram origem aos leões e onças americanos Panthera onca. 3, outro estudo agrupou o leão americano com Peleorhipe tigris, e atribuiu semelhanças morfológicas com P. onca à evolução convergente, em vez de afinidade filogenética. 23, no entanto, estudos genéticos indicam que o leão vivo é o parente vivo mais próximo de P. atrox e P. spelaea.
24, o sequenciamento de todo o genoma de leões modernos e leões das cavernas eurasianos sugere que a linhagem do leão das cavernas e do leão americano divergiu da do leão moderno há cerca de 500 mil anos. 25, mas isso foi criticado por alguns autores, pois não corresponde bem ao registro fóssil. 26, dados de sequência de DNA mitocondrial de restos fósseis sugerem que o leão americano Petrox representa uma linhagem irmã das populações do Pleistoceno superior do leão das cavernas eurasiano Pespelaea, e provavelmente surgiu quando uma população inicial de leões das cavernas ficou isolada ao sul da camada de gelo continental norte-americana. Embora estudos iniciais tenham sugerido que a divergência entre os leões das cavernas americanos e eurasianos ocorreu há cerca de 340 mil anos, 24, estudos posteriores sugeriram que a divisão ocorreu consideravelmente mais tarde, há cerca de 165 mil anos, consistente com o aparecimento mais antigo de leões das cavernas no leste da Beríngia, hoje Alasca, durante o Illinoiano, 190 a 130 mil anos atrás. 27, descrição reconstrução estima-se que o leão americano tenha medido de 1,6 a 2,5 metros, 5 pés 3 pol a 8 pés 2 pol, da ponta do nariz até a base da cauda e 1,2 metros, 3,9 pés, no ombro. 28, o Pantheratrochus era sexualmente dimórfico, com um intervalo aproximado entre 235 a 523 kg, 518 a 1153 lb. Em machos e 175 a 365 kg, 386 a 805 lb, para fêmeas. 29, um estudo separado descobriu que os leões americanos eram mais sexualmente dimórficos do que os leões modernos em termos de tamanho. Os machos leões americanos eram 1,4 vezes maiores do que as fêmeas, em comparação com os leões machos modernos sendo 1,26 vezes maiores. O estudo estima que os machos médios poderiam pesar 247 kg, 545 lb, com o maior macho da amostra pesando 457 kg, 1008 lb, enquanto as fêmeas pesavam em média 177 kg, 390 lb, com a maior fêmea pesando 262 kg, 578 lb, 10, em 2008. Estimou-se que o leão americano pesava até 420 kg, 930 lb, 30,31. Um estudo em 2009 mostrou um peso médio de 256 kg, 564 lb, para os machos e 351 kg, 774 lb, para o maior espécime analisado. 3, crânio no Museu Nacional de História Natural Pantheratrochus tinha ossos dos membros mais robustos do que os de um leão africano e comparáveis em robustez aos ossos de um urso pardo. Além disso, seus membros eram 10% mais longos do que os do leão africano existente em relação ao comprimento do crânio. 32, 10, cerca de 80 indivíduos de leões americanos foram recuperados dos poços de Piche de La Brea em Los Angeles. Então sua morfologia é bem conhecida. 33, suas características se assemelham muito às dos leões modernos, mas eram consideravelmente maiores, semelhantes ao Pespelaea e ao leão natodomeri do Pleistoceno da África Oriental. 34, restos de pele preservados encontrados com material esquelético considerado por alguns como pertencente ao leão americano encontrado em cavernas na Patagônia são de cor avermelhada, embora a atribuição de restos de pantera da Patagônia a Petrox seja altamente controversa e não aceita por muitos autores. 18, a pele preservada do Pespelaea intimamente relacionado encontrado na Sibéria é de cor amarelada. 35, com arte rupestre de Pespelaea europeu indicando que os machos não tinham jubas substanciais ao contrário dos leões modernos. 36, essas características também podem se aplicar a Petrox. Distribuição: os primeiros leões conhecidos nas Américas ao sul do Alasca são do estágio Sangamoniano, equivalente ao último interglacial global há 130 a 115 mil anos, durante o qual os leões americanos se dispersaram rapidamente pela América do Norte, com sua distribuição variando do Canadá ao sul do México e da Califórnia à costa atlântica. 15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, geralmente não era encontrado nas mesmas áreas que a onça pintada, que favorecia florestas em vez de habitats abertos. 28, estava ausente do leste do Canadá e do nordeste dos Estados Unidos.
talvez devido à presença de densas florestas boreais na região, 43,44, mais ao sul. Restos fossilizados do leão americano foram descobertos na caverna da extinção, em Belize. 45, acreditava-se que o leão americano havia colonizado o noroeste da América do Sul como parte do grande intercâmbio americano. 46, fósseis do leão americano foram relatados em poços de piche em Talara, Peru. 47, no entanto, os restos fósseis na verdade pertencem a uma onça pintada incomumente grande. 48, 49, 50, por outro lado, fósseis de um grande felino de localidades do Pleistoceno Tardio no sul do Chile e da Argentina, tradicionalmente identificado como uma subespécie extinta de onça pintada, Panthera onca mesimbrina, foram considerados por alguns autores como realmente representando restos do leão americano, embora essa interpretação seja altamente controversa, com muitos autores favorecendo a atribuição de uma onça pintada para esses restos. 17, acredita-se que o leão americano tenha habitado savanas e pastagens como o leão moderno. 8, a análise isotópica sugere que os leões americanos também habitavam florestas e áreas com cobertura de árvores esparsas, sugerindo que esta espécie vivia em uma ampla variedade de ambientes. 51, sua raridade nos poços de piche sugeriria que ele era possivelmente mais solitário do que Smilodon e Aenocion ou era gregário, mas vivia em baixas densidades semelhantes aos cães selvagens africanos. 67, Euler e Jefferson sugerem que os leões americanos provavelmente viviam em bandos como os leões modernos devido às grandes quantidades de machos jovens na idade de dispersão e ao baixo número de fêmeas jovens encontradas nos poços de piche. Eles argumentaram que as leoas americanas fêmeas tinham menos probabilidade de acabar nos poços de piche porque eram mais propensas a permanecer em seus bandos naturais nos poços mais jovens entre 14 e 11 mil anos. No entanto, os autores do artigo admitem que o pequeno tamanho da amostra de restos mortais antes de 14 mil anos não apoia ou refuta evidências de formação de bandos. 10, tal como seus parentes modernos, com base na natureza dos seus ossos cioides. Eles podem ter sido capazes de rugir. 68, extinção. Artigo principal. Extinções do Pleistoceno Tardio. O leão americano foi extinto como parte das extinções do final do Pleistoceno há cerca de 13 a 12 mil anos, aproximadamente simultaneamente com a maioria dos grandes mamíferos megafauna, nas Américas. 69, o fóssil mais recente, de Edmonton, Canadá, data de 12.877 anos calibrados antes do presente. 70,5, e é 400 anos mais jovem do que o mais jovem leão das cavernas do Alasca. 5, essas extinções são posteriores à chegada do homem às Américas. As causas das extinções têm sido objeto de controvérsia há muito tempo, com a maioria dos autores postulando as mudanças climáticas, os humanos ou alguma combinação dos dois como as causas das extinções. 69, um estudo de 2017 sugeriu que o habitat viável para o leão americano na América do Norte havia sido bastante reduzido ao longo do último período glacial, o que o tornaria mais vulnerável à extinção. 12, outros autores sugeriram que a extinção do leão americano e de outros carnívoros concorrentes, como lobos terríveis e os felinos dentes de sabre Smilodon e Homotherium, pode ter sido devido aos efeitos da cascata atrófica causados pela caça de herbívoros pelos paleoíndios. Esses autores sugeriram que os herbívoros provavelmente já existiam em números populacionais baixos antes da chegada dos paleoíndios, devido à sua abundância ser limitada por predadores, em vez de estarem na capacidade de suporte do ecossistema com base em recursos alimentares. Devido aos humanos terem uma dieta onívora mais flexível, eles podem ter sido menos sujeitos à competição com outros predadores de topo, permitindo que seus números populacionais aumentassem mesmo com o declínio do número de herbívoros. 9.